Peço aos irmãos que, por gentileza, abram o Evangelho de João, capítulo 11. Leremos os versos 38 ao verso 44. O texto da palavra de Deus diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Oremos. Pai, diante desta palavra nós te pedimos que abra os nossos olhos e redirecione a nossa visão para a vida eterna. Te pedimos que o teu Espírito livremente possa atuar no nosso meio neste momento e nos edificar, nos fortalecer diante dessa dura realidade que havemos e haveremos de enfrentar um dia. Nós te suplicamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que haveremos de enfrentar a nossa própria morte. É só uma questão de tempo. Nós ainda teremos que enfrentar a nossa própria morte. Mas até que esse dia chegue, nós teremos que lidar com a despedida de muitos queridos, muitas pessoas amadas, mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que, falando essas coisas aqui agora, amanhã tenhamos que lidar novamente com notícias tristes de pessoas muito próximas a nós que partiram. Mesmo sabendo desta realidade, que nós não temos como interromper e nem muitas vezes sabemos lidar com ela, a morte chega. E ela chega como se para nós fosse uma surpresa, sempre trazendo muita dor, sempre trazendo lágrimas, e em muitas ocasiões como essas nós resistimos ser consolados, tamanha tristeza que já toma conta do nosso próprio coração. Todas estas realidades, experiências da vida humana nos convencem que a vida terrena ela é de fato passageira e que não podemos fazer nada, absolutamente nada, para mudar o seu ritmo e também o seu curso. É sobre isso que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 1 ao verso 2, quando ele reflete a respeito da morte como sendo uma experiência inevitável e que temos que lidar com ela. Ele disse assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Salomão considerava que é diante da morte que nós paramos e refletimos sobre a verdadeira realidade da vida. Esta vida terrena ela é passageira e ela está passando rapidamente. Então precisamos refletir sobre a vida eterna e o que ela reserva para nós. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus demonstrou a esperança do crente além da morte, porque para muitos a morte é um fim, e por isso muitos entram em desespero. Mas Jesus demonstra aqui com essa história que não, para o crente a vida ela não é interrompida com a morte, pelo contrário. Nos evangelhos nós encontramos 3 registros de ressurreições que o próprio Jesus operou. É claro que há muitos registros de ressurreições, mas apenas 3 os evangelistas registraram como sendo ações diretas de Jesus diante da morte. O primeiro se encontra nos evangelhos de Mateus capítulo 9, Marcos 5 e Lucas 8, sobre a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Jesus entra na casa e dá ordem àquela menina que se levante daquele estado de morte, e ela imediatamente foi ressuscitada diante daqueles que ali estavam presentes. Outro episódio em que Jesus ressuscitou o morto foi quando ele estava chegando na cidade de Naim,
e ali ele se encontrou com um cortejo que estava passando. A mulher, a mãe, que já era viúva, havia perdido o seu filho, estava em prantos. Diz o texto que Jesus se compadeceu daquela mulher ao se aproximar e deu ordem àquele jovem que estava morto que se levantasse da morte. E ele imediatamente foi ressuscitado diante daqueles que estavam ali presentes. E como no primeiro caso, eles ficaram admirados com o poder de Jesus diante da morte. O terceiro caso que nós temos nos evangelhos, de Jesus ressuscitando os mortos, se encontra exatamente aqui em João capítulo 11. Em João capítulo 11, agora não é uma criança e não é um jovem, é um homem adulto, Lázaro, muito amado por Jesus. Ele estava morto já há 4 dias, mas independente disso, Jesus entrou naquela casa onde ele estava morto e ele Jesus, quando chega ali no sepulcro, na porta do sepulcro, ele deu ordem àquele morto e ele então ressuscitou diante de todos para testemunho da glória de Deus. Esses registros provam que todos, crianças, jovens e adultos, foram afetados pelo pecado e sujeitos à morte como consequência do pecado, segundo aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 17. Inclusive crianças foram afetadas pelo pecado e por isso estão também condenadas à morte. E a única possibilidade de serem salvas, bem como jovens e adultos, é se Cristo exercer o seu poder sobre a morte. Então, esta ressurreição que nós lemos aqui de Lázaro aponta para o poder de Jesus sobre a morte. E por isso, quando nós cremos nele, nós somos tomados por uma viva esperança de que, mesmo tendo que enfrentar a nossa morte, ou tendo que enfrentar o luto pela morte daqueles que nós amamos, ainda assim não podemos perder a esperança. Jesus é a esperança de todo aquele que nele crê. E para compreendermos um pouquinho aqui o que diz o contexto, eu peço que os irmãos voltem a Bíblia, a sua página da sua Bíblia um pouquinho, no capítulo 11, verso 1 ao verso 3, quando Jesus ele é notificado de que Lázaro estava tomado por uma enfermidade. E não era qualquer enfermidade, não era uma gripe, era uma enfermidade grave. E Jesus é notificado aqui no verso 1 ao verso 3 do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então aqui é quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava gravemente enfermo. E essa notícia chega até Jesus, na esperança de que Jesus pudesse visitá-lo nesse estado de enfermidade e o pudesse libertá-lo. Então, a reação de Jesus no verso 4 foi esta. Jesus disse que a enfermidade de Lázaro não era por nenhum outro propósito, senão para revelar a glória de Deus. Olha o que diz o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Essa informação talvez ela não deu a compreensão necessária a quem ouviu, mas essa compreensão haveria de vir depois. Mas Jesus já havia antecipado que a enfermidade de Lázaro foi para manifestar a glória do Filho. Veja o que diz o verso 6. Jesus demorou 4 dias para chegar até Betânia. Ele estava em Jerusalém. De Jerusalém até Betânia era uma viagem a pé de 2 horas, era mais ou menos 3,5 km. 2 horas colocando muito. Em 2 horas Jesus poderia chegar de Jerusalém até Betânia. Jesus demorou 4 dias para chegar até lá. Diz o verso 6: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, do momento em que Jesus recebeu a notícia, ele demorou 2 dias para poder sair de Jerusalém. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu no caminho, porque no verso 17, disse que havia 4 dias quando Jesus chegou no lugar na cidade de Betânia, e foi notificado de que Lázaro já havia sido sepultado. 4 dias. Então, entre o momento em que ele recebeu a notícia e o momento em que ele foi para Betânia, 4 dias depois, Jesus demorou intencionalmente.
Quando ele resolveu ir até Lázaro, Lázaro já estava morto, verso 11 e verso 14. Sua demora foi intencional. Se Jesus tivesse ido imediatamente, a partir do momento que ele foi notificado da enfermidade de Lázaro, o que Jesus faria seria uma cura. Mas Jesus quis demorar intencionalmente, para que Lázaro passasse pela morte, para que todos entrassem em luto. E ele então, depois disso, pudesse ir até lá e ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Por isso ele já tinha dito antes que a enfermidade de Lázaro era para manifestar a glória do Filho de Deus. Intencionalmente ele demorou chegar até lá. Foi para realizar intencionalmente este milagre. E é diante de situações como essas, de graves enfermidades, é diante da morte, é diante do luto, que muitas vezes eu e você fazemos questionamentos existenciais, e eu até diria que são questionamentos justos, né? Por exemplo, no verso 21, olha o que Marta diz. Marta diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Não é assim como nós agimos muitas vezes? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que Deus deixou de me amar? Porque se Jesus estivesse aqui, disse Marta, isso não teria acontecido com seu irmão. E não foi só Marta que fez esse questionamento. Maria também fez esse questionamento no verso 32. Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Indiretamente, o que Marta e Maria estão fazendo é acusando Jesus pelo que havia acontecido. E nós somos obrigados a admitir que foi sim. Jesus, ele demorou intencionalmente chegar onde Lázaro estava para realizar aquele sinal. Por isso Lázaro morreu. Mas esse questionamento não foi um questionamento apenas de Marta e de Maria, foi também dos judeus. Olha o que os judeus falaram a respeito desse episódio, aí no verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu aos olhos ao cego, fazer que este não morresse? Eles estão questionando Jesus. Lá no capítulo 9 de Lucas, nós temos o registro de um cego que teve a sua visão recobrada pelo poder de Jesus. Um cego de nascença, Jesus fez com que ele pudesse ver novamente. Então eles estão questionando: ele teve poder para fazer esse sinal, por que ele não foi capaz de evitar que Lázaro falecesse? Esses questionamentos fazem parte da experiência da vida humana. Nós somos assim, nós questionamos mesmo. Nós nos sentimos muitas vezes encurralados por situações e somos obrigados a admitir com a nossa alma, com os nossos lábios, com o nosso coração, que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós e que Deus deixou de nos abençoar por vontade própria. E isso acontece, meus irmãos, porque nós não conhecemos o quadro completo dos planos de Deus. Paulo já havia dito, ou disse, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Nós questionamos porque não conhecemos o final da história. Esses questionamentos estão no meio da história, não no fim da história. Nós olhamos agora para o quadro completo, nós sabemos qual é o desfecho final. Mas elas estavam atravessando a história. E no meio da história, questionaram, como muitas vezes nós questionamos, porque nós não somos capazes de contemplarmos o quadro geral e perfeito da vontade de Deus. E é exatamente por isso que a palavra de Deus nos exorta a sempre confiarmos nas promessas do Senhor, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento que ela nos traz. Isso também acontece porque somos frágeis. O pecado, ele danificou a nossa saúde emocional e espiritual. E não somos capazes de confiar plenamente em Deus e sempre questionamos Ele. Aliás, nós desconfiamos muitas vezes que Deus vai fazer alguma coisa. Nós não confiamos. É isso que acontece com Marta. Marta, no verso 25 e no verso 26, ela confessa com seus lábios crer. Olha o que diz:
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ponto final. Agora ele se dirige no verso 26 para Marta com a seguinte questão: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha a resposta dela no verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pronto. Para ela a questão está resolvida. Quem crê, ainda que morra, ainda que tenha que atravessar pela morte, viverá. Essa é a promessa. E essa é a palavra que ela confessou crer. Mas na hora que Jesus manda retirar a pedra para fazer o milagre, olha como Marta reagiu aí no verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela tinha acabado de confessar que Jesus é o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Ela tinha acabado de confessar que Jesus é a ressurreição e a vida, e que a morte não pode detê-lo de conceder vida àqueles que nele creem. Mas agora, como que ela reage? Senhor, nem precisa fazer nada, porque já não tenho o que fazer. Já tem 4 dias que o meu irmão está morto. Ela sugere a Jesus que não tenha que fazer nada. Talvez até dizendo para ele: olha, eu quero te dar uma informação que não saiba. Lázaro já está há 4 dias sepultado, não tem mais nada o que fazer. Por isso Jesus, no verso 40, teve que fazê-la lembrar de algo que ela já havia confessado. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Assim somos nós, como Marta. Nós confessamos crer, nós confessamos confiar, mas quando a morte chega, nós lamentamos como se fosse o fim. Nós choramos como se não houvesse mais nenhuma esperança. E Jesus, através da sua palavra, está nos relembrando que não, a morte não é o fim. Não é o fim. Se tivermos que enfrentar a morte, e vamos enfrentar, é só uma questão de talvez dias, horas, meses, anos, não sabemos. Vamos enfrentar. Quem sabe teremos que atravessar momentos difíceis, de muita dor, de ver pessoas muito amadas nossas tendo que ser sepultadas. Nesses momentos, somos exortados pelas Escrituras a crermos que a nossa esperança não termina com a morte, e ela não pode ser tirada de nós, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Marta teve que ser lembrada desta verdade. Não teve que ser lembrada desta verdade. A morte nos abala e quase sempre a compreendemos como fim. Por isso choramos de desespero. Mas a ressurreição de Lázaro nos conforta com a verdade de que Jesus pode nos dar vida, e nos dará vida quando nós atravessarmos morte. Estaremos com o Pai e viveremos com Ele para todo sempre. Essa é uma promessa que deve visitar os nossos corações. Quero fazer aqui 4 considerações a respeito do luto, da morte, que muitas vezes temos que enfrentar. Primeiro, que Jesus sofre pelos que sofrem por causa da morte. Parece, em dado momento, que Jesus foi insensível ali com Marta e também com Maria, porque Jesus foi notificado, em 2 horas ele poderia ter chegado e resolvido o problema, mas ele demorou 4 dias intencionalmente, esperando que Lázaro falecesse, para só depois ir e resolver o problema. Parece, talvez, para alguns pode parecer que Jesus aqui ele foi insensível, mas ele já tinha declarado que tudo haveria de acontecer para manifestar a glória do Filho. E ele sim se compadece daqueles que sofrem. Isso está provado no verso 33, quando diz o seguinte: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele sofreu também. Ele sofreu também. No verso 35, disse que Jesus chorou, ele se compadeceu. E no verso 38 diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra.
Segundo, a palavra aqui no texto grego, não foi, no verso 38, uma tristeza apenas. Foi uma indignação por aquilo que a morte, o pecado trouxe à experiência da vida humana. Então o que Jesus fez? Ele se dirigiu até o túmulo para enfrentar a morte e revelar o poder que ele tem sobre ela. Veja como Jesus se compadeceu daqueles que estavam sofrendo. Jesus, ele não foi insensível com a dor do luto, pelo contrário, ele participou daquela dor. Nos versos 39 ao verso 42, vemos que Jesus, ele é o mediador daqueles que morrem. No verso 39, ele fala para tirar a pedra. Marta tem essa reação de incredulidade. Ela é lembrada no verso 40 de que ele sim tem o poder sobre a morte. E ele vai revelar a sua glória no exercício dessa autoridade sobre a morte. E então no verso 41, diz o texto, que Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O que Jesus está fazendo? Jesus está intercedendo por aquele que havia morrido e intercedido também a favor daqueles que estavam em luto. Lázaro estava morto. Ele dá graças a Deus por aquilo que ele haverá de fazer. Ele vai ressuscitar Lázaro. E o Pai exerce esse poder através do Filho. E é por isso que o Filho é glorificado diante daquelas multidões. E aqueles que estavam em luto são agora tocados, confortados por aquilo que Jesus também vai fazer. Veja como Jesus está aqui dando graças a Deus, porque o Pai ouve as suas orações. O que ele faz em seguida? Ressuscita Lázaro, conforta os que estavam em luto e desperta grande admiração naquelas multidões. Jesus é o único que pode interceder por aqueles que se encontram espiritualmente mortos. Ele é aquele que veio para morrer no nosso lugar. Diz o apóstolo Paulo que aqueles que creem nele, com ele morrem. E como ele ressurgiu de dentre os mortos, com ele também vivem. Ele é a única mediação entre Deus e os homens. Não há ídolos, não há santos. Nenhuma pessoa, por mais nobre que tenha sido na história da humanidade, pode, depois da morte, interceder por nós diante do Pai. Apenas Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. É Ele quem penetrou os céus após a morte. E é Ele quem intercede por nós. E aqui, Jesus, Ele ora e Ele intercede. Ele dá graças a Deus por aquilo que Deus vai fazer agora através da vida dele. Chamar o morto à vida, confortar os seus discípulos e dar testemunho para que os homens possam crer nele, como nós vemos nos versos 45 e verso 46. Jesus também é o único que tem poder sobre a morte. Nós vemos isso no verso 43, no verso 44. Depois que ele ora, dando graças a Deus por aquilo que vai fazer, no verso 44 nós vemos o seguinte, verso 43, Jesus disse: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E ele saiu, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. E Jesus, contra qualquer dúvida e especulação, mandou que tirasse dele aquelas ataduras. Final do verso 44, desatai-o e deixai-o ir. O milagre de Jesus, realizado naquele momento, não apenas trouxe Lázaro à vida, mas também, impedido por aquelas ataduras, o poder de Cristo fez com que ele se apresentasse ali também, diante daquele sepulcro. Jesus mandou que tirasse, para que ele pudesse se mover livremente diante das pessoas, servindo como instrumento de testemunho incontestável do poder de Deus exercido em Cristo Jesus diante da própria morte. Então Jesus fala que tire as ataduras e ele possa sair então livremente, deixai-o ir. Jesus tem poder sobre a morte. O que para o homem é impossível de ser realizado, para Cristo basta uma palavra de ordem: Lázaro, sai. E esse é o testemunho que é dado aqui. Jesus tem poder sobre a morte, então a morte não é o fim. Aqueles que creem em Jesus, como diz
o verso 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a morte não é o fim. Ele tem poder sobre a morte. Versos 43 e verso 44. A última consideração, verso 45. Ele é o objeto da nossa fé. Quando Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, verso 46, foram até os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. De um jeito ou de outro, a glória do Filho foi manifestada ali. E todos foram testemunhas de como Jesus é poderoso para chamar aqueles que se encontram mortos à vida. E eu quero terminar fazendo duas considerações finais. Este evento, ele comunica uma maravilhosa notícia a respeito de Jesus. Ele pode dar vida aos que morrem. Aos que morreram espiritualmente, sendo separados por Deus, ele dá vida. Paulo diz isso em Efésios 2, 5 a 6, dizendo o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para aqueles que se encontram espiritualmente mortos, a boa notícia dada pelo Espírito Santo é de que Cristo Jesus tem o poder de dar vida, reconciliando estes com o Pai. Portanto, a morte espiritual de quem quer que seja não pode tirar de nós o ânimo e a esperança de orarmos a Deus e pedir para que Deus, em Cristo Jesus, conceda vida àqueles que estão cegos, mortos, caminhando para uma perdição eterna. Porque Cristo pode salvar aquele que está perdido. Cristo pode dar vida àquele que está morto. E não há ninguém que Ele não possa transformar. Não há ninguém, por mais absurda que seja a pessoa, por mais difícil que seja essa pessoa, Cristo tem o poder de salvar. Cristo tem o poder de estender a sua mão e tirar do fundo do abismo aqueles que o Pai lhe confiou. Ele tem o poder de dar vida àqueles que estão espiritualmente mortos. E essa passagem também nos lembra de uma verdade poderosa das Escrituras. Do dia da ressurreição, quando Cristo vier, todos que atravessaram pela morte serão ressuscitados e terão um corpo semelhante ao de Cristo. Paulo diz que Cristo é a premissa daqueles que dormem. Jesus foi o primeiro a, depois da morte, receber um corpo glorificado. Diferente de João, que foi ressuscitado dentre os mortos, mas depois teve que enfrentar a morte novamente. Mas quando Cristo vier, nós seremos semelhante a Ele, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5. Teremos um corpo semelhante ao corpo dele. E nesse estado, prometido por Deus através da sua palavra, a morte não terá mais domínio sobre nós. A tristeza não terá mais domínio sobre nós. Nunca mais teremos que chorar o luto. Nunca mais teremos que enfrentar a tristeza. Nunca mais sairá dos nossos olhos lágrimas de tristeza. Porque todas as coisas serão perfeitas. Esse é o dia que esperamos, quando Cristo for revelado na sua glória dos altos céus, vingando-se dos seus inimigos. Ele colocará todos os eleitos no gozo eterno do Pai. E nesse estado eterno, nunca mais teremos que enfrentar a morte. Ainda temos que sofrer com a morte, ainda temos que chorar com os que choram, mas vem um dia em que todos os nossos fardos impostos pelo pecado não estarão mais sobre os nossos ombros, porque todos eles serão tirados para sempre. Esse é o dia que nós esperamos, e nisso está a nossa esperança, mesmo diante da morte, mesmo diante do luto. Que o Espírito Santo tome os nossos corações e nos convença de que a nossa esperança é esta: nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.